Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, sou Vinícius Paiva, eu sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, ajudo você a destravar seu raciocínio, tratamento clínico na reabilitação do paciente de AVC. Então, se você quer ter resultados melhores, resultados mais rápidos e mais eficientes que os métodos tradicionais, é só seguir meu perfil, @Dr. Vinícius Paiva, tanto no Instagram quanto no YouTube, ok? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, assista aos vídeos, tem muito conteúdo, tem muita informação que vai ajudar você a destravar o raciocínio e gerar resultados muito melhores para os seus pacientes, ok? Afinal de contas, gente, quem tem dor tem pressa, a gente não pode se esquecer disso, tá? As pessoas querem um processo de reabilitação rápida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa live. Essa live a gente vai tratar de um assunto, de um tema que é justamente o processo de recuperação rápido de pacientes no pós-AVC. Qual a chave, né? Qual é a chave para uma recuperação rápida dos movimentos no AVC? É disso que se trata a live de hoje. Então, se você quer entender a chave para uma reabilitação rápida, uma recuperação rápida dos movimentos no AVC, fique comigo até o final dessa live, convide outras pessoas, né, vai avisando as pessoas, outros fisioterapeutas que você conheça, para poder participar dessa live, porque o que eu vou falar aqui, você não ouviu falar na sua faculdade, você não ouviu falar na sua pós-graduação, você não ouviu falar nos seus cursos de formação, a não ser que você tenha feito o curso de formação do método Máxima Performance Muscular, porque lá eu falo várias coisas que eu estou falando aqui nas lives, né? E só que de uma forma mais profunda, né? Mais explicada, mais aprofundada. E tudo com base na neurofisiologia. Então, se você quer ter esse destrave no raciocínio, é só seguir o meu perfil aqui, só participar das lives e assistir aos vídeos, ok, gente? Boa noite para quem está chegando, boa noite a todos que estão aqui. Vamos dar início à nossa live, porque tem muita coisa para a gente poder falar, tá bom? Gente, como ter uma recuperação rápida dos movimentos no AVC? E qual a importância disso? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar, por que eu quero reabilitar meu paciente de forma rápida? Por que eu quero recuperar de forma rápida os movimentos do meu paciente no AVC? Primeira coisa de tudo, primeira coisa que a gente tem que lembrar, eu falei isso aqui agora no início dessa live. Quem tem dor tem pressa. Coloquem isso na cabeça de vocês. Quem tem dor tem pressa. Eu não falo só da dor fisiológica, não. Eu falo da dor da incapacidade, né? Você tá lá com uma incapacidade física, motora, você não consegue se mexer. Logicamente, tem dor também fisiológica. Você também tem a questão do estresse, da ansiedade, né? Então, imagina essa pessoa. A gente tem que ter essa empatia, se colocar no lugar do paciente, entender o processo que ele está passando. Imagina, a pessoa está normal num dia, no outro dia ela está com um lado paralisado, está com um lado todo plégico, perdeu o movimento, ela não percebe esse lado, ela sabe que ela não tem o movimento, mas ela não tem a percepção sensorial desse lado, então é como se esse lado não existisse. Então deve ser desesperador, sem falar nas alterações de ansiedade, de estresse que gera nessa pessoa. Muitas vezes esse paciente vai estar com alteração da fala, então deve ser extremamente agoniante. Minha mãe já passou por isso, meu sogro já passou por isso, graças a Deus eles estão bem, se recuperaram, tá? Então, mas assim, é agoniante. Você vê estampado no rosto da pessoa aquela ansiedade, aquele estresse, aquela agonia, né, de estar naquela situação. Você está preso no seu corpo, né, no seu hemicorpo. Então você está incapacitado e não sabe nem por onde começar, não sabe nem como reagir. Então a gente tem que entender que esse paciente está desesperado, está ansioso. Ele está numa situação que ele nunca imaginou estar na vida dele. E ele não sabe nem o que fazer, nem por onde começar. Nós somos o caminho desse paciente, nós somos a solução desse paciente. Ah, Vinícius, mas e os médicos? E um remédio? Nenhum medicamento faz o movimento voltar.
Quem reabilita o movimento é o fisioterapeuta. O que nós podemos fazer por esse paciente de AVC, nenhum outro profissional pode fazer. Nenhum outro profissional consegue fazer. Quem consegue reabilitar o paciente, reabilitar os movimentos do paciente, é o fisioterapeuta. Então, esse paciente depende muito da nossa capacidade. Depende muito do nosso trabalho. E nós somos a última esperança desse paciente. E ele deseja, logicamente, uma recuperação rápida. Ninguém quer passar 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa situação. Quanto antes ele consegue se reabilitar, né, melhor para ele. Quanto mais rápido ele consegue se reabilitar e voltar para a vida normal dele, logicamente melhor para ele. E esse paciente deseja isso. Quem não desejaria isso? Qualquer um que se colocar na situação dessa pessoa, se colocar na situação de uma pessoa que sofreu AVC, eu tenho certeza que ela vai querer estar recuperada no dia seguinte, se fosse possível. Né? No mais rápido possível. Ninguém quer viver nessa condição. Ninguém quer depender de outras pessoas para poder ir no banheiro, para poder escovar os dentes, para poder tomar um banho, para poder fazer as necessidades, para poder se alimentar. Ninguém quer ficar passando por isso, não. Então as pessoas querem respostas de excelência, respostas eficientes, mas respostas rápidas. E aí que tá. Será que a forma como nós estamos trabalhando, como nós aprendemos a trabalhar na faculdade, quando a gente vai para a pós-graduação e aprende as mesmas coisas, só reforça aquilo que a gente viu na faculdade, de uma forma mais específica, e faz um curso de técnicas de atendimento e vê praticamente as mesmas coisas, as mesmas ideias, será que isso está resolvendo? Será que esse é o único caminho? Será que esse caminho está trazendo resultados eficientes e resultados rápidos para esses pacientes? Será que eu consigo reabilitar membro inferior, mas não consigo reabilitar um membro superior na mesma condição? Por que que isso acontece? Por que que muitas vezes o paciente começa a evoluir e de repente fica estagnado, a gente não consegue andar com a reabilitação desse paciente, sair do lugar, a gente fica estagnado. Será que a forma que a gente está trabalhando com o paciente está sendo eficiente? Será que não teria alguma coisa a fazer para esse paciente dentro do processo de reabilitação? Será que não está faltando alguma coisa aí? E é disso que a gente vai falar, sobre a chave para uma recuperação rápida dos movimentos no paciente de AVC. Tá? Então, lembre-se, quem tem dor tem pressa. A gente precisa se colocar no lugar desse paciente e entender que ele deseja um processo de reabilitação eficiente e mais rápida possível. Então, isso é o primeiro grande fator, né, que a gente precisa gerar uma reabilitação rápida nesses pacientes. Priscila falando boa noite Priscila, seja bem-vinda, boa noite a todos que estão chegando, que já chegaram por aqui. Tá? Então, gente, e outra coisa, né? Logicamente o paciente quer esse processo de reabilitação rápida e eficiente, que infelizmente não tem acontecido, a gente vê por aí relatos de paciente, eu recebo direto relatos de pacientes, tanto no Instagram quanto no YouTube, e de pessoas que pedem ajuda, porque elas estão vendo a resposta que o método MPM gera nos pacientes, né? Eles veem os pacientes, eles veem relatos dos pacientes, eles veem relatos de fisioterapeutas que fizeram o método e aplicar nos pacientes, o quanto o resultado foi muito mais rápido e bem melhor do que com o método tradicional, e eles me perguntam, né, me pedem ajuda, e né, infelizmente estão em outros locais, né, que eu não consigo estar presente no local, na cidade deles, mas quando tem algum aluno meu que tem um método próximo a eles, eu indico para eles, porque eles estão desesperados por um processo de reabilitação, que já estão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, já recebi pessoas que me pedindo ajuda com 15 anos de lesão, e que não teve um processo de reabilitação adequado, né? E a pessoa vai levando a vida, vai se adaptando àquela situação. Tá? A Priscila colocou aqui, muito obrigado pelas respostas, doutor Vinícius.
Por nada, Priscila, por nada. Disponha, precisando, estamos aí, à disposição, tá? Sempre que vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, pode ir no meu Instagram também, pode ir no YouTube, coloque sua dúvida lá e eu respondo com o maior prazer, tá bom? Pode demorar um pouquinho, mas a resposta chega lá para vocês, tá bom? Então, sempre que tiver uma dúvida, pode colocar que eu respondo com todo prazer. E aí, gente, o paciente quer esse processo de reabilitação rápido, eficiente, está ansioso por isso. E também a gente precisa gerar uma recuperação rápida, não somente pelo paciente, é o primeiro fator, é o paciente, mas também por nós. Por quê, gente? Porque quando você gera um processo de reabilitação mais rápido do paciente, quando você entrega para o seu paciente aquilo que ele foi buscar, você está gerando valor. O que tem de mais precioso, o que tem de mais o que é mais valorizado na vida das pessoas hoje chama-se tempo, tá? Tempo, não tem nem como medir o preço, o valor do tempo. Por que você está falando isso, Vinícius? Porque quanto mais você consegue entregar respostas rápidas para as pessoas, gerar resultados rápidos para as pessoas, você está otimizando o tempo delas. Você está resolvendo o problema delas num tempo menor do que o dos outros profissionais. E isso não tem preço. Essas pessoas querem se recuperar o mais rápido possível. Elas procuram um profissional que consigam ajudar elas, né, a reabilitá-las de forma mais rápida possível. Se você consegue entregar isso, você está entregando tudo aquilo que seu paciente deseja. E isso não tem preço. Entendeu? Isso não tem preço. Então, quanto vale para esse paciente ele se recuperar, se reabilitar e conseguir voltar à vida dele o mais próximo do normal possível, no menor tempo possível? Você acha que ele vai querer voltar em 2 meses, 3 meses ou em 2 anos, 3 anos? Então, quando a gente entrega para o nosso cliente, para o nosso paciente aquilo que ele foi buscar, no menor tempo possível, você está gerando valor, está agregando valor à sua terapia. Então você se torna um profissional mais valorizado. Você se torna um profissional reconhecido. Essa pessoa vai te indicar para várias outras pessoas. Ela vai começar a vir pacientes atrás de você, porque eles estão tratando com outros profissionais que não entregam resultados para ele ou que os resultados são muito lentos. Às vezes a gente acha que só montar um videozinho legal no YouTube, no Instagram, vai atrair o paciente. Ele atrai, ele é importante para atrair, mas o paciente não fica, porque o paciente não é besta. Os pacientes rodam diferentes profissionais. Se ele não consegue um resultado que ele está buscando, ele vai em outro. Se ele não consegue o resultado que ele está buscando, alguém indicou um terceiro profissional, ele vai atrás, porque ele está buscando reabilitação. E não está encontrando. Então, quando ele chega em você, você anunciou, nossa, eu sou o melhor profissional do mundo, vem aqui que eu vou resolver o seu problema. Ele chega na sua clínica, no seu consultório, e você faz a mesma coisa que todos os outros fazem, porque nós aprendemos a tratar o paciente da mesma forma na faculdade, na pós-graduação, nos outros cursos de formação. A gente aprendeu a trabalhar o paciente da mesma forma, então a gente entrega resultados muito parecidos. E o paciente sabe disso, falou, isso aqui não tem nada de diferente do outro. Então, a propaganda, o marketing é importante para atrair, mas ele não faz o paciente ficar e não vai fazer o paciente ter o reconhecimento por você, gerar o valor em você. O que faz o paciente gerar o valor em você é o resultado que você gera no menor tempo possível. Ok, gente? Faz sentido isso para vocês? Tá? Então, a gente precisa gerar uma transformação na vida das pessoas se a gente quiser transformar a nossa própria vida. Tá? Então, comece transformando a vida das pessoas que você vai ver a transformação acontecendo na sua vida. Tá bom? Marcos Vinícius colocou aqui, deixa eu ver aqui. Doutor, eu tive um AVC, não consigo colocar o peso do corpo na perna do lado acometido. O que devo fazer, por favor? Você teve um AVC, você sofreu um AVC e você não está conseguindo transferir o peso para essa perna. Por que isso acontece? A gente olha para o paciente de AVC
e vê ele com um lado comprometido, e a gente enxerga o quê? Articulação, músculo, tendão, ligamento, a gente enxerga só a parte músculo-esquelética. Só que o paciente do AVC, a lesão dele não é no músculo, não é no braço, não é na perna, é no cérebro, é lá no encéfalo. Então, você está com uma lesão no seu sistema suprassegmentar. Essa lesão no sistema suprassegmentar, ela altera toda a sua percepção corporal. Você não reconhece o lado que está comprometido. É como se você tivesse com o corpo dormente, com a perna dormente. A gente fica sentado em cima da perna, quando você levanta, vai pôr a perna no chão, que gera aquela dormência, aquele formigamento, que você não consegue perceber, né? Você não consegue firmar na perna. Então, você não tem o reconhecimento, né? Você não tem a percepção desse lado que está comprometido, você não tem firmeza, não tem estabilidade, você não tem controle do tônus, você não tem controle da força, você não tem um controle do sistema suprassegmentar sobre aquele lado do seu corpo. Logicamente, isso vai comprometer a forma como você descarrega o peso, porque você não reconhece aquele lado. É como se ele não existisse. É como se fosse uma cadeira sem uma das pernas. Se você jogar o peso do lado que a perna está quebrada, ele vai cair, essa cadeira vai tombar e você vai cair. E você vai sentir a mesma coisa. Mesmo que não seja consciente, você percebe que se você apoiar nessa perna, você cai. Então você vai ter duas situações. Uma porque você não reconhece, não tem a percepção adequada desse lado para fazer essa descarga de peso, essa transferência de peso da forma como acontecia antes. E também porque isso gera uma insegurança. Você sabe que se você tentar jogar o peso daquele lado, né, se você se esforçar, você corre o risco de cair e isso também trava você. Aí que entra o papel do fisioterapeuta. Se realizar esses ajustes, devolver essa capacidade do seu corpo de perceber esse lado que está acometido. E a percepção voltando, volta a sua capacidade de reconhecimento e volta a sua confiança naquele lado acometido, tá? Mas, Marcos, para voltar um movimento, para você ter um processo de reabilitação, você precisa descarregar o peso. Não só na perna, quanto no braço também, tá? Não só no membro inferior, quanto no membro inferior. Precisa descarregar o peso. E sozinho realmente é complicado por conta dessas alterações que eu falei para você, tá? Você repetiu a pergunta aqui, né? É a mesma pergunta que eu já respondi. A Priscila colocou isso mesmo, exatamente isso. A Priscila tá com um amigo dela lá que sofreu AVC, né? Meu pé formiga muito, porque tem alteração da sensibilidade, né? Sensibilidade tátil, da sensibilidade proprioceptiva, tá alterado. Ele falou, muito obrigado, disponha. E também tem a questão circulatória, tá acometida, né? Você acometeu o tônus muscular, acometeu toda a parte sensorial, mas você também tem um processo circulatório que fica acometido. Então não é apenas músculo que tá ali com problema, não. Tem muito mais coisas envolvidas aí, tá bom? E aí, gente, a gente tem duas situações por que a gente precisa reabilitar rápido esse paciente. Pelo paciente em si, quem tem dor tem pressa, e também para a gente gerar uma transformação na nossa vida, gerar uma valorização profissional, reconhecimento do nosso trabalho. A gente precisa entregar algo que o paciente busca e que ninguém está conseguindo entregar. Resultados de excelência no menor tempo possível. E qual é a chave para essa recuperação rápida aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender, eu já comecei explicando aqui para o Marcos. A gente olha para o paciente e a gente aprende muito essa visão, também na faculdade, mesmo com pacientes neurológicos, a gente olha e a gente enxerga o quê? Músculo, articulação, tendão. Então eu enxergo o meu paciente que ele está acometido o braço, a perna. Ele está cometido o hemicorpo inteiro, a face, o tronco, não é só braço e a perna, e não é só músculo, tá? Não é só resposta de força. Resposta de força é um dos problemas. E esse problema da resposta de força está acontecendo por conta de toda uma alteração do sistema suprassegmentar, toda uma capacidade de processamento das informações no sistema suprassegmentar, lá no seu cérebro. Então a gente precisa entender que tem muitos fatores envolvidos no processamento do movimento que estão comprometidos. E esses fatores, eles não trabalham, eles não acontecem de forma isolada.
Por exemplo, eu não vou pensar de forma quebrada quando eu vou realizar um movimento. Ah, vou escovar os dentes. A gente não pensa em qual músculo eu vou acionar para escovar os dentes, em quantas fibras musculares vão ter que ser ativadas para poder eu segurar a escova, quais articulações que vão ter que movimentar. Eu só penso, vou escovar os dentes e todo o meu sistema suprassegmentar processa as informações, recruta todos os músculos do corpo, não é só do braço, não é só sua mão que te ajuda a escovar os dentes, é o seu corpo inteiro. Se você fica em pé, suas pernas estão trabalhando, sua cintura pélvica, sua pelve está trabalhando, seu tronco está trabalhando, sua cintura escapular no ombro está trabalhando. Então, todos os músculos envolvidos nessas articulações, né, estão sendo ativados para que você consiga ficar parado para escovar os dentes. Então, não é só a mão, não é só o braço que vai estar ativado. Ou seja, você tem um corpo inteiro sendo ativado para fazer uma tarefa simples, escovar os dentes. Em todas as tarefas, isso se repete. A gente não movimenta um músculo por vez, não movimenta uma articulação por vez. A gente movimenta o corpo todo. A gente realiza vários processamentos ao mesmo tempo para normalizar tônus, para trazer o tônus adequado. O que é o tônus? Capacidade do músculo de resistência. Quando você encosta na pessoa e você percebe uma resistência, isso é o tônus. Se tiver mole demais, que a gente fala que está flácido demais, esse tônus está mais baixo. Se está tenso demais, o tônus está mais alto. No paciente, isso é exacerbado. Ou esse tônus vai muito além do normal, ou ele cai muito além do normal. Então, dentro da normalidade, a gente tem uma diferença. Tem pessoas que têm um tônus mais baixo, outras pessoas têm um tônus mais alto. Mas está dentro da normalidade. Ela consegue ficar sentada, ela consegue ficar em pé. Por quê? Porque é o tônus que vai manter a gente contra a gravidade. A gente tem essa força externa jogando a gente para baixo o tempo inteiro. Então a gente precisa do tônus estruturando o corpo da gente, dando estruturação. Tônus não é força muscular. Então a gente precisa do tônus atuando para dar estruturação, para dar estabilidade às articulações. Eu preciso do recrutamento das fibras musculares, gerando força muscular para gerar movimento ou até mesmo estabilizar aquela articulação, que é a contração isométrica. Então a gente vai realizar diferentes formas de contração muscular isométrica, concêntrica e excêntrica, muitas vezes no mesmo movimento, na mesma tarefa. A gente utiliza as 3 formas de contração muscular. A gente precisa do processamento do movimento para a gente saber como que a gente vai movimentar essa mão, né? Se eu vou fazer um movimento em pronossupinação, que é essa movimentação de torção do braço, se eu vou movimentar meu punho, fazer extensão, fazer flexão, ou se eu vou estabilizar meu punho, se eu vou fechar, né, flexionar ou abrir meus dedos, aduzir e abduzir meus dedos, e flexionar e estender os dedos para segurar o movimento. Então, tudo isso é processado no sistema suprassegmentar. E ele precisa processar essas informações e mandar um estímulo pela inervação para que chegue no seu músculo e ative todos os músculos envolvidos naquele processo. Então, é um sistema que não é simples, ele é complexo. Por mais que a tarefa seja simples, tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo, passando pelo cerebelo, passando pelos núcleos da base, passando pelo tálamo, e que o tálamo vai encaminhando para essas regiões, indo para o córtex sensorial, indo para o córtex motor, voltando para essas regiões, cerebelo, núcleos da base, para reajustar o movimento, para corrigir movimentos, mandando informação lá para os seus músculos e voltando a informação. Então, o estímulo ele vai e volta o tempo inteiro. E eu preciso gerar ajustes no movimento, correções no movimento durante essa tarefa. Se eu desloco o meu centro de gravidade, eu gero desequilíbrio, eu preciso fazer correções rápidas. Aí essas correções, elas nem vão para o sistema suprassegmentar, são reflexos. Eu preciso gerar ajuste, eu preciso corrigir, porque senão eu desabo, senão eu desequilibro e caio, não termino a minha tarefa. Então, não é algo tão simples assim, é algo complexo. Mas todo esse processo, ele acontece ao mesmo tempo. Ele não acontece de forma picada.
Ele acontece ao mesmo tempo. Ele depende de fatores músculo-esqueléticos e fatores neurais. Ele depende de processamentos do sistema suprassegmentar e de processamentos reflexos, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Ele depende de informações que seu corpo está mandando para o seu sistema suprassegmentar em relação à tarefa que você está executando, em relação ao que está acontecendo com o restante do seu corpo. Então eu dependo do meu sistema sensorial para gerar respostas motoras. Isso é fisiológico. Isso é fisiológico. Como que eu penso em tratar um paciente e reabilitar um músculo por vez? Agora, vamos lá, faz movimento com o braço para cima, fechando o braço, dobra o cotovelo, estou lá trabalhando o bíceps. Um músculo por vez. Olha tudo que eu falei para uma tarefa simples, que seria escovar os dentes ou levar o garfo até a boca. Olha tanto músculo e tantas articulações envolvidas, tantos processos que acontecem ao mesmo tempo, e a gente acha que trabalhar um músculo por vez vai reabilitar o paciente de forma eficiente. Não vai. Eu preciso trabalhar meu paciente da forma mais fisiológica possível. Quanto mais fisiológico eu trato o meu paciente, eu gero o meu processo de reabilitação mais próximo do normal, mais próximo do dia a dia, não é do paciente, é do indivíduo, das tarefas do dia a dia, mais eu consigo resultados eficientes e rápidos com esse paciente. Porque eu consigo que o sistema suprassegmentar dele processe informações que ele reproduzia antes no dia a dia dele. Eu preciso trazer o processo de reabilitação mais próximo do fisiológico possível. Essa é a primeira chave para ter um processo de recuperação rápida. É trabalhar meu paciente mais próximo do fisiológico possível. Integrar fatores músculo-esqueléticos a fatores neurais. Trabalhar meu paciente de forma global, de forma integral. Não picar os objetivos do tratamento. Não fracionar o processo de reabilitação, e nós aprendemos na faculdade a fracionar o processo de reabilitação. Nós fomos para a pós-graduação e aprendemos a fracionar o processo de reabilitação. Só que o indivíduo não funciona assim, o ser humano não funciona assim, você não funciona assim, eu não funciono assim, seu paciente não funciona assim. E se a gente não funciona assim, por que eu vou trabalhar de uma forma diferente? Não faz sentido. Não tem o menor sentido. Por isso que muitas vezes os resultados não acontecem. E não acontece só com o paciente neurológico, não. Acontece com o paciente geriátrico, acontece com o paciente ortopédico. É a mesma coisa. A gente precisa trabalhar o paciente da forma mais fisiológica possível. Se a gente quiser uma resposta rápida e eficiente para esse paciente. A gente precisa integrar fatores neurais e músculos esqueléticos dentro dos exercícios, desde a primeira sessão. Desde o primeiro exercício, passando para o segundo, passando para o terceiro exercício, até chegar na postura mais alta que você preparou para o seu paciente. Então, trabalhe o seu paciente de forma fisiológica, trabalhe de forma integral. Trabalhe o seu paciente de forma global. E outra coisa importante para a gente trabalhar o paciente de forma mais fisiológica possível, a gente precisa reabilitar o paciente. Reabilitar, eu sempre falo aqui, habilitar novamente para as tarefas do dia a dia dele. Quais tarefas que é do dia a dia do seu paciente? Tarefas domésticas, tarefas de higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho, pentear cabelo, trocar de roupa, fazer necessidades. Tarefas de trabalho, depende do trabalho que ele realizava, se ele ainda estava em atividade de trabalho, né, estava trabalhando, se ele dirigia, se ele não dirigia, se ele fazia atividades domésticas. Não, eu já estava em casa só, mas eu cozinhava, agora eu não consigo cozinhar. Eu precisava lavar um prato, eu não consigo lavar o prato. Eu precisava passar um pano na casa, eu não consigo passar o pano na casa.
Atividade de lazer, fazer um passeio. Aí eu não consigo mais passear no shopping, eu não consigo mais passear com a minha filha, com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido, eu não consigo passear porque eu não consigo caminhar, eu tenho dificuldade, eu não consigo ir nos locais porque tem uma escada e eu não consigo subir essa escada. E aí, quem é que escolhe a tarefa? É o seu paciente, é ele que sabe aonde incomoda ele, é ele que sabe aquilo que está mais afetando a vida dele naquele momento. A gente precisa olhar para essa tarefa que foi afetada, que aquilo está incomodando ele demais, e entender tudo que acontece de forma biomecânica dentro daquela atividade para a gente preparar o processo de reabilitação de acordo com aquela tarefa. É o que a gente chama de abordagem orientada à tarefa. Isso vai fazer com que você faça um trabalho mais integral do seu paciente, mais fisiológico. Você vai olhar para uma reabilitação real. Ele sabe exatamente porque ele vai na fisioterapia, você sabe exatamente porque você está tratando o seu paciente. Ah, eu estou tratando meu paciente para ficar em pé. Ficar em pé para o quê? Ficar em pé para poder ir até o banheiro? Ficar em pé para poder ir até do quarto para a sala? Ficar em pé para ir do quarto ou da sala para a cozinha? Ficar em pé para poder lavar uma vasilha? Ficar em pé para escovar os dentes? Ficar em pé para quê? Caminhar para quê? Caminhar por caminhar não é tarefa, não tem função. Se você não estabelecer, o seu paciente não estabelece uma função, você está tratando por tratar. E o processo de reabilitação se perde, você não consegue nem medir a evolução. Porque não tem motivação, não tem uma razão de estar acontecendo. Não tem uma razão do processo de reabilitação estar acontecendo. Faz sentido isso que eu falei para vocês, gente? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando mostrar dentro do processo de reabilitação, dessa chave para a gente poder ter um processo de recuperação mais rápida dos movimentos? Teve uma pessoa que colocou aqui, deixa eu ver. Falou boa noite, Maria, boa noite, Adriano Ribeiro, oi. Boa noite, Adriano também, boa noite a todos que chegaram, estão chegando aí. A Maria colocou aqui, ó. Doutor, meu braço, minha mão não mexe, manco muito quando tento andar sem muleta. Olha só. Por que é tão difícil, né? Até fiz uma live esse tempo atrás falando sobre esse processo da reabilitação da mão, Maria. Deve estar no YouTube, tem essa live lá, Dr. Vinícius Paiva, que eu falando por que a gente não consegue reabilitar a mão da mesma forma que o membro inferior, do que a perna, né? Mesmo que você ainda manque, quando você está tentando andar sem a muleta, você anda. Você tem o apoio sobre a perna, você consegue se locomover. Por que isso não acontece com o membro superior? Porque a gente não reabilita, não faz um trabalho adequado para o membro superior, da mesma forma que a gente faz para o membro inferior. A gente precisa da descarga de peso, a gente precisa trabalhar estímulos sensoriais, táteis e proprioceptivos, tanto no membro superior quanto no membro inferior. E a gente gera isso muito mais no membro inferior do que no membro superior. Consequentemente, o processo de reabilitação do membro inferior, ele desenvolve melhor, mais rápido. E o do membro superior fica para trás. E as pessoas não sabem o que fazer. E aí, o que acontece? Vai colocar você para fazer movimentos passivos, você segura a sua mão que não mexe e fica lá fazendo para cima e para baixo, andando, movimentando para um lado e para o outro. A sua mão continua sem mexer, ela não tem resposta. Você não está fazendo nada para a sua mão. Se é você que está fazendo, ou se é o terapeuta que está fazendo, não faz a menor diferença. Não tem respostas em movimentos passivos. É muito fraco, é muito pouco, sem estimulação tátil proprioceptiva. Por isso não desenvolve, por isso não reabilita. Aí coloca para pegar, tá na moda, né? Aquela bicicletinha, né? Coloca lá, amarra a mão do paciente se ele não tem movimento e coloca para pedalar. Quem está pedalando? Quem está fazendo o movimento do pedal? A mão boa, o braço bom. O outro está indo no movimento. É passivo, do mesmo jeito. Não tem resposta, não desenvolve, não gera neuroplasticidade, não gera conexões neurais fortes, porque não tem uma resposta adequada, não tem um estímulo adequado. O processo de reabilitação está limitado.
E por que que isso acontece? Porque nós aprendemos na faculdade a olhar o paciente de uma forma muito limitada, a enxergar o processo de reabilitação de uma forma muito limitada. E é isso que eu trago aqui nas lives, Maria. É esse outro lado, essa outra visão do processo de reabilitação, que eu estou tentando mostrar para as pessoas que existe um outro caminho que não foi ensinado na faculdade, que não é ensinado na pós-graduação, e que as pessoas não têm a mínima noção. E por isso o processo de reabilitação não acontece. E a gente acha que está normal, que é assim mesmo, que neuro não evolui. Evolui. Só que a gente precisa gerar os estímulos adequados, o tratamento adequado, ok? Doutora Mônica, boa noite, doutora Mônica, seja bem-vinda, tá? Então, gente, se a gente quer um processo de recuperação mais rápida dos movimentos no AVC, a gente precisa, né, primeiramente, trabalhar esse paciente da forma mais fisiológica possível. Trabalhar os objetivos de forma integral e não fracionada. Integrar os objetivos, né, dentro dos exercícios. Trabalhar o paciente com o objetivo de uma tarefa que ele realiza no dia a dia e que ele deseja reabilitar primeiro. Porque a gente consegue trabalhar, quando a gente busca essa tarefa, trabalhar o paciente de uma forma global. Trabalhar o paciente como um todo. Trabalhar vários processos dentro daquela tarefa, né, daquele objetivo, daquela tarefa escolhida. Por quê? Porque para eu realizar essa tarefa, como eu expliquei para vocês, eu dependo de várias articulações, eu dependo de vários músculos, eu dependo de vários processamentos neurais e músculos esqueléticos, eu dependo de processamento do sistema suprassegmentar, eu dependo de processamento de reflexos acontecendo para gerar ajustes e para que eu consiga realizar o movimento. Então, eu dependo de informações sensoriais o tempo inteiro, de correções de movimento o tempo inteiro, e isso não é de forma fracionada. Eu não consigo isso trabalhando um músculo por vez. Eu não consigo isso trabalhando só o braço de forma passiva. Eu não consigo isso fazendo o meu paciente segurar a mão dele e falando, faz 10 vezes para cima, 1, 2, agora para o lado, para a esquerda, agora para a direita. Agora coloca a mão sobre a bola e empurra a bola para frente. Agora coloca o pé sobre o paninho e empurra o paninho para frente, para trás, para frente, para trás. É bom? Mas é pouco? Muito pouco. É muito pouco para o que a gente precisa para um processo de reabilitação. E não aconteceu o que aconteceu com a Maria aí. Não está tratando, mas ainda não tem movimento do membro superior. E o movimento do membro inferior, ela tem, mas ainda é limitado, né? Ainda limita ela. A Priscila colocou aqui, doutor Vinícius, além dos exercícios do método MPM, há algo, sei lá, como colocar a mão num balde de gelo e pedir para o paciente abrir e fechar, o suplemento acelera este processo. Você colocar a mão num balde com gelo, só se esse paciente tiver com a mão muito espástica. Se essa mão está fechada e ele não consegue abrir, você não consegue abrir a mão do paciente para posicionar a mão do paciente por conta da espasticidade, se você colocar essa mão, enfiar a mão dentro de um balde com gelo, você vai conseguir abrir a mão do paciente. Por quê? Porque a espasticidade, ele é uma hiperreflexia desse paciente. Ele está passando muito estímulo, né, para a mão do paciente, para uma contração, para um aumento do tônus do membro superior do paciente de uma forma muito anormal. Ele não consegue inibir esse estímulo que está chegando. Então, essa alteração, esse comprometimento no sistema inibitório faz com que aconteça uma descarga exagerada de estímulo e gere uma hipertonia, que é a espasticidade desse paciente. E às vezes é tão forte que a gente não consegue abrir a mão do paciente. Eu não consigo tirar o dedo, o polegar de dentro da mão, eu não consigo abrir a mão porque é muito forte. E se eu abro um pouquinho a mão, eu não consigo fazer a extensão do punho para posicionar o paciente e fazer com que ele relaxe, eu consiga posicionar e trabalhar esse paciente. Colocar a mão no gelo, num balde com gelo, com água com gelo, o resfriamento, depois de um tempo, vai inibir o estímulo nervoso, porque o gelo ele faz isso, ele inibe a estimulação nervosa. E quando essa estimulação nervosa cai, essa hiperexcitação diminui.
por conta dessa condução que foi comprometida. E aí a gente consegue quebrar esse padrão espástico. Seria nesse sentido. Em outro sentido, toda estimulação sensorial é bem-vinda. Tá? Toda estimulação sensorial é bem-vinda, seja ela tátil, seja ela proprioceptiva, seja ela térmica. Então eu posso usar calor, eu posso usar gelo, mas não sim, de forma prolongada, não precisa ser prolongado. Pode ser apenas para ativar percepção sensorial desse paciente. Cuidado com temperatura, porque muitas vezes o paciente está com essa alteração sensorial, essa percepção modificada, e isso pode provocar uma lesão no paciente se a gente não tomar cuidado, se estiver muito quente ou se estiver muito frio, né? Esse objeto, essa temperatura que a gente está trabalhando com o paciente. Dentro da estimulação tátil, a gente tem liso, rugoso, a gente tem estruturas com pressão mais leve, pressão mais forte, formatos de objetos diferentes, né? Toque suave, toque profundo. Então você consegue gerar estímulos táteis de formas diferentes para você ir trabalhando com esse paciente também. Trabalhar motricidade fina desse paciente, tentar trabalhar esse paciente. Se você quer trabalhar a mão dele de uma forma mais eficiente, a terapia ocupacional ela é especialista nisso, trabalhar atividades quando você vai diminuindo o objeto que você vai manipular. Então, se ele tem uma dificuldade no início, começa com objetos maiores e vai fazendo com que ele manipule objetos cada vez menores, para ele consiga ter mais destreza, mais controle do movimento. Então, você pode entrar com diferentes tarefas, como botões, amarrar, dar um nó, dar um laço, aí você vai trabalhando com cordas mais grossas, cordas mais finas, um laço maior, um laço menor, um botão maior, um botão de pressão, um botão de encaixe, né, na casinha. Então você vai trabalhando, pegar objetos maiores e encaixar e fazer, montar de uma forma diferente, fazer trabalhos de uma terapia manual para esse paciente, trabalhando esses diferentes tipos de estímulos sensoriais. Então, é um trabalho mais específico aí, né, que a terapia ocupacional, ela trabalha muito isso também, tá? Mas é uma forma de você poder trabalhar com o paciente assim também. E aí, lembrando, quanto mais, serve para Maria também, quanto mais a gente estimula o paciente a usar o lado comprometido, principalmente o membro superior, que é onde tem mais dificuldade, né? Porque a gente isola o membro que está afetado e começa a fazer tudo com o membro bom. E aí as pessoas vão entregar uma coisa simples, vão entregar um copo d'água para o paciente, entrega do lado bom. Entrega do lado que está comprometido. Ah, mas o meu paciente, ele não consegue segurar o copo. Faz com que ele segure com as duas mãos. Entregue sempre, fique sempre do lado comprometido do seu paciente, nunca do lado bom. Faça o seu paciente olhar para o lado comprometido. Faça o paciente perceber o toque no lado comprometido. Então segure a mão do seu paciente do lado comprometido. Vou caminhar com o meu paciente. Você não segura o lado bom, faz o seu paciente com o lado comprometido segurar você. Ah, mas ele não segura, ele não consegue fechar a mão. Faz ele realizar um movimento e aonde ele só está apoiando a mão comprometida em você, você vai perceber como que o tônus altera, porque ele vai gerar resposta quando ele alterar o centro de gravidade, gerar desequilíbrio para ele. Ele vai buscar se organizar e isso vai irradiar para o membro superior dele. Quanto mais a gente irradia informação para o membro superior, mesmo que esse paciente não tenha movimento nenhum, a gente consegue irradiar estímulo para o membro superior. Gerar um fortalecimento indireto para esse membro superior, gerar uma normalização de tônus para esse membro superior, mesmo que ele não te dê resposta nenhuma. Isso vai depender da atividade, da forma como a gente trabalha o paciente. Então procure sempre ficar do lado comprometido, fazer o paciente usar o máximo esse lado comprometido, né, estimular o máximo o lado comprometido dele, porque quanto mais a gente faz isso, mais rápido ele volta a essa percepção, mais ele consegue melhorar essa percepção, essa consciência desse lado que está comprometido. E a gente precisa orientar muito a família quanto a isso. Muito! Porque a família quer gerar facilidade para o paciente. Ela quer gerar uma facilitação. Então ela entrega tudo na mão dele. E tudo no lado bom. E entenda uma coisa.
Infelizmente, quanto mais facilidade a gente gera para o paciente, no sentido de facilitar a vida dele, quanto mais a gente facilita a vida do paciente, menos eles evoluem. Menos ele evolui. Ele precisa ter o estímulo do lado comprometido. Quanto mais isso acontece, mais conexões neurais a gente forma, mais neuroplasticidade a gente gera. Tá? Então, ajudar o paciente, na verdade, a gente está atrapalhando. Toma cuidado com isso, tá bom? Respondido, Priscila, né? Foi um pouco além aí, né? Luciana, que paciente com sequela de 10 anos tem como melhorar? A gente precisa reavaliar. Luciana, quanto mais cedo a gente consegue trabalhar o paciente, mais rápido, melhor é para a neuroplasticidade. Então, assim, a gente tem fatores que facilitam a neuroplasticidade. Tempo de início de reabilitação, né? Então, quanto antes você começa, melhor. Idade do paciente, a gente sabe, né, que quanto mais jovem a pessoa, esse processo ele é melhor, né, de neuroplasticidade, de novas conexões neurais. Então, ele é melhor, ele é mais forte. Mas não significa que não aconteça com pessoas mais velhas, que acontece sim, tá? O tamanho da lesão, do comprometimento dessa pessoa, então se é uma lesão isquêmica, se é uma lesão hemorrágica, o tamanho da lesão, o tamanho da área cometida, né? O tempo que essa pessoa levou para poder ter um socorro, porque se essa lesão ficou lá acometendo durante muito tempo sem uma intervenção adequada, né, para limitar aquele acometimento, então quanto mais tempo ela passa tendo o problema sem uma intervenção, isso também vai comprometendo. Então são vários fatores que comprometem. Mas tem o depoimento de uma aluna minha lá no meu Instagram, e ela fala de uma paciente dela, até aliás, tem a live dela inteira lá, acho que tem essa live, eu não sei se eu coloquei no YouTube, eu vou até olhar se eu não coloquei, vou subir essa live no YouTube, mas está no meu Instagram, tem até um depoimento dela no Reels, mais curtinho, e tem a live dela, e ela fala de uma paciente de 9 anos de AVC. Essa paciente, essa aluna minha, ela estava com 7 anos de formada, e ela fez especialização em neuro, com 7 anos de formada, ou seja, a paciente tinha mais tempo de AVC do que ela, fazia fisioterapia desde quando teve AVC. Olha que impressionante, desde quando ela teve AVC, ou seja, há 9 anos ela fazia fisioterapia, e estava há 1 ano com essa terapeuta, ou seja, ela já tinha passado por outros profissionais, por vários outros profissionais. E mesmo assim, essa paciente não passava de pé, de sentado para de pé sozinha, ela não conseguia, ela não tinha movimento nenhum, ela não conseguia resposta motora nenhuma. 9 anos de lesão, 9 anos fazendo fisioterapia sem resposta motora. Ela entrou para a formação do método NPM, essa aluna, lá do Rio de Janeiro. Ela entrou para a formação do método NPM e no meio da formação, ela ainda não tinha concluído, ela comentou, né, depois numa live que a gente fez, que durante a formação, que ela ia aprendendo, né, sobre todo o trabalho, sobre o método, sobre os princípios do método, e aprendendo os exercícios, ela começou a trabalhar esses exercícios com essa paciente. Ela ia aprendendo e aplicando, ia aprendendo e aplicando, e em 2 meses, ela conseguiu uma resposta com a paciente que ela não conseguiu em 1 ano de fisioterapia tradicional com ela. Ela conseguiu resposta do paciente, colocar o paciente para passar para de pé, para ficar em pé, uma paciente que 9 anos não ficava e fazia fisioterapia. Ela conseguiu em 2 meses, antes de terminar a formação, ou seja, de ter todo o conhecimento, né, do método, ela conseguiu em 2 meses uma resposta que essa paciente não teve em 9 anos. Então, é possível gerar neuroplasticidade, gerar novas conexões, mesmo depois de muito tempo de lesão? Sim, é possível. É possível ter. Aí, logicamente, depende de cada caso, cada pessoa como vai reagir, porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas era uma paciente que não tinha resposta nenhuma. E ela conseguiu uma resposta que ela não tinha em 9 anos de tratamento. Então, a gente não pode achar que não acontece, porque o nosso corpo faz coisas absurdas.
Logicamente, quanto mais a gente gera o estímulo, quanto mais eu crio um ambiente para gerar o máximo de estimulação e favorecer o máximo de neuroplasticidade, ou seja, quanto mais eu consigo gerar um processo de reabilitação eficiente para esse paciente, mais respostas eu gero, mais conexões neurais eu gero, mais neuroplasticidade eu gero, e aí eu consigo ter uma resposta que muitas vezes a paciente não teve durante um longo período, ok? Aí a doutora Mônica colocou aqui, mas tem que fazer o paciente entender que o trabalho será maior e bem diferente do tradicional. Não tem jeito. As pessoas estão acostumadas, muitas vezes, né, o que a doutora Mônica está colocando é o seguinte, e isso serve até para o fisioterapeuta também, né, doutora Mônica? Muitas vezes as pessoas acham que é quantidade de exercício, não é qualidade do exercício. O exercício ele tem que gerar estímulos suficientes para poder trabalhar de forma mais fisiológica possível o paciente. E às vezes as pessoas querem ficar repetindo 300 exercícios diferentes, exercícios que não estão dando estímulo nenhum, como esses exemplos que eu passei aqui para vocês, que eu comentei aqui com vocês. Então, o que a doutora Mônica está querendo dizer é porque o método MPM, ele gera resultados porque ele trabalha o paciente de uma forma diferente, de uma forma mais fisiológica. Isso vai exigir mais do paciente. Logicamente, vai exigir mais dele. Como eu falei, quanto mais facilidade eu gero para o paciente, menos o paciente evolui. Eu preciso fazer o paciente gerar respostas. A função do fisioterapeuta é gerar facilitações para o paciente gerar respostas e não facilidade para ele no exercício. Não é facilidade, é gerar facilitações para o paciente gerar respostas. É moldar o paciente. É trabalhar o paciente para que ele consiga realizar o máximo de respostas ativas possível. E não que o terapeuta fique lá fazendo movimento passivo com ele ou colocando o paciente para fazer movimentos autopassivos. Porque os terapeutas hoje não querem colocar a mão no paciente, tem que pôr a mão no seu paciente. O fisioterapeuta neurológico é um escultor, ele tem que esculpir o paciente, tem que moldar o paciente, tem que gerar estímulos através da estimulação tátil dele, através da terapia manual. Então, é completamente diferente quando a gente consegue ter essa visão, né, para trabalhar com o paciente. Aí, a Priscila colocou aqui, poxa, como é bom receber esclarecimento com essa competência e humanidade sua, doutor Vinícius, muito obrigado. Disponha, eu que agradeço a sua participação. Aí a doutora Mônica, tiramos o paciente da zona de conforto. Exatamente isso, a doutora Mônica, ela fez a formação do método MPM e direto ela posta resultados absurdos aí, né, com os pacientes muito comprometidos, pacientes muito idosos que estão tendo resultados assim maravilhosos, né, doutora Mônica? De parabéns aí. E é exatamente isso. Tem que tirar o paciente da zona de conforto. Ah, mas eu não gosto disso. É o preço que a gente, é o remédio que a gente tem para ajudar o paciente, né? Tirar o paciente da zona de conforto para que ele gere o máximo de conexões neurais possível, o máximo de neuroplasticidade possível, sem estímulo, sem a participação do paciente ou o paciente só de forma passiva, isso não vai acontecer. Então, a gente tem as técnicas para isso, tem o raciocínio do trabalho para isso, né? Mas a gente, a família, o paciente tem que estar disposto a esse trabalho para poder se recuperar. Eu acredito que a maioria esteja, principalmente se a gente trabalhar essa abordagem orientada à tarefa, que é o paciente escolher a atividade que ele gostaria de voltar a fazer, que ele não consegue mais por conta do AVC. Então isso faz uma diferença muito grande na motivação do paciente. Essa abordagem orientada à tarefa, tá? A princípio, nem me fale, antes de executar os exercícios, eu faço até uma preparação psicológica. O exercício, depois que você aprende, é tranquilo, é porque no início o exercício ele gera um grau de dificuldade, porque tudo que a gente vai aprender a primeira vez gera um grau de dificuldade. Então, toda tarefa, que aí é sensacional, é isso. Toda tarefa que a gente aprende, existe um grau de dificuldade nela. Então, pensa em vocês, se vocês dirigem, a primeira vez que vocês foram aprender a dirigir,
Principalmente quem aprendeu a dirigir carro com câmbio manual, que tinha que passar a marcha. Gente, era muita coisa para você pensar ao mesmo tempo. Você tinha que pisar na embreagem, né? Aí você põe o pé no freio, pisa na embreagem, põe o carro no ponto morto, liga o carro, passa a primeira, e aí você tem que pisar no acelerador devagarzinho e soltar o pé da embreagem devagarzinho ao mesmo tempo, de forma coordenada, para o carro ir saindo devagarzinho, né, para que ele não fique dando arranque e não apague. E o que acontecia? A gente soltava a perna de uma vez e o carro pulava. Por quê? Porque a gente não tinha controle do movimento. E outra coisa, quando o carro começa a andar, você diz, ai meu Deus, eu tenho que passar a segunda, aí você olha para marcha, onde que é a segunda mesmo, e opa, olha para frente. Então é desesperador para quem está aprendendo a dirigir. E eu garanto, se você passou por esse processo, você dirige hoje e não pensa no que você tem que fazer, você só entra lá e faz. Você foi aprender a andar de bicicleta quando era criança, você acha que você subiu na bicicleta e saiu andando normal? Não, teve dificuldade. Mas hoje você sobe na bicicleta e anda. Toda tarefa que vai ser aprendida gera um grau de dificuldade. E é essa atenção, é essa capacidade de aprendizagem que mais forma conexões neurais. Fazer tarefas que façam que você tenha que ter atenção no que você está executando, que você tenha que aprender uma atividade nova, é que faz com que você gere o máximo de conexões neurais. Toda vez que você aprende algo novo, você gera conexões neurais novas. E quando a gente trabalha os exercícios do método NPM, a gente gera estímulos sensoriais e musculoesqueléticos o tempo inteiro. E isso gera tanta resposta para o corpo, ele tem que se ajustar o tempo inteiro. Ele nunca vai ficar tranquilo, e é esse ajuste que ele vai buscando que vai fazendo com que ele evolua. Né? E evolua de forma mais eficiente, de forma mais rápida, gere mais conexões neurais, neuroplasticidade mais forte, neuroplasticidade mais direta. Então isso faz toda uma diferença no processo de reabilitação do paciente, tá bom? A Adriana Ribeiro colocou aqui, eu nunca fiz essa formação, mas meu trabalho é exatamente dessa forma, tenho obtido muito sucesso no meu trabalho, bom demais. Parabéns, Adriana, continue nessa linha, nesse raciocínio, que você vai ver que realmente é diferente, né? A gente trabalhar com essa mentalidade de uma forma mais integral, de uma forma mais fisiológica o paciente, os resultados são completamente diferentes, tá bom? E se um dia você tiver a oportunidade de fazer a formação, faça a formação do método NPM, que eu garanto para você que vai abrir um mundo, vai clarear, assim, que você vai falar, meu Deus do céu, como que eu não enxergava isso aqui antes, agora eu não consigo desenxergar mais, porque é um mundo que se abre. Porque a gente, infelizmente, aprende de uma forma muito limitada, tanto na faculdade quanto na pós-graduação. E aí, a formação do método NPM, ele traz esse mundo novo. Né? Eu brinco que a gente aprendeu a olhar a ponta do iceberg. E quando a gente entra na formação, a gente começa a enxergar toda a parte do iceberg que estava embaixo da água, que é a maior parte, e que interfere em todas as respostas motores do paciente. Quando a gente consegue enxergar o iceberg inteiro, é um mundo que se abre e você fala assim, meu Deus, agora ninguém me segura. Você começa a dominar o processo de reabilitação. Você sabe exatamente quais respostas você quer gerar com o seu paciente e por que você quer gerar essas respostas. E você sabe exatamente como gerar essas respostas, porque aí a gente tem uma série de exercícios para ser o veículo para que você gere essa resposta no paciente. Então, dominar o processo de reabilitação é saber exatamente o que você quer e por que você quer. E aí a gente tem os veículos para isso, ok? Gente, acabei me alongando demais, né? Eu sempre tento falar, hoje eu não vou passar de meia hora. Talvez já deu uma hora. Mas é bom porque aí vocês participam, vocês perguntam, a gente consegue esclarecer essa troca que faz com que a gente consiga assimilar melhor o processo, né? Isso fica mais fácil da gente visualizar como trabalhar com o paciente, né? Então as perguntas de vocês ajudam muito nisso, a trabalhar melhor esse raciocínio, a trazer essa informação, deixar ela de forma mais clara nesse processo de reabilitação. No mais, quero convidar vocês novamente para participar do Instagram, do YouTube, se inscrevam, compartilhe com outros profissionais, porque essas pessoas também tenham acesso a essas informações, assistam os vídeos, se inscrevam no canal do YouTube, no Instagram, tá? E utilize esses conhecimentos no paciente de vocês,
para que vocês consigam respostas muito mais rápidas, muito melhores, tá? Resultados mais rápidos no processo de recuperação dos pacientes no AVC, tá bom? Como transformar a vida dos pacientes, que a gente vai ver a nossa vida ser transformada também, porque é incrível, as respostas são incríveis mesmo, tá bom? No mais, toda quinta-feira aqui, tá? Fiquem com Deus, até mais, gente. E a doutora Mônica colocou aqui, o método NPM é um método perfeito para trabalhar qualquer tipo de paciente. Exatamente. Por quê? Porque ele trabalha com a neurofisiologia do movimento voluntário, neurofisiologia do controle motor. E o neurofisiologia do controle motor não é para paciente A ou B, é para o indivíduo. Então, qualquer indivíduo você reabilita com essa técnica. Tá bom, gente? No mais, fique com Deus e até a próxima. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.